Olá, é um prazer em ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Zébio Fernandes. Eu quero te dizer que é muito bom ter você conosco, nos acompanha no dia a dia, e te pedir que convide os teus amigos, os teus colegas, aqueles que ainda não se inscreveram, que venham se inscrever aqui em nosso canal. Então divulgue, compartilhe e no final, você já sabe, deixe o seu like. Isso mesmo, não esqueça de deixar o seu like lá no final. Eu quero, como sempre fazer, como sempre digo, é dizer que nosso canal não é para combater religião, não é para debater, não é para criticar aqueles que já têm a sua crença, que já possuem a sua fé. Então o nosso canal aqui, ele é baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Esse livro que nós temos como a nossa regra de fé e prática. Então, meu ouvinte, meu amigo, se de repente eu falar alguma coisa que você não concorde, não se ofenda, né? Porque eu falo com base na Bíblia Sagrada. Entre a minha verdade e a verdade da Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a verdade dos homens, entre a verdade das religiões, entre qualquer verdade que possa existir no mundo, eu fico sempre e ficarei com a verdade da Bíblia, ou seja, com aquilo que está escrito. E hoje eu quero falar justamente sobre a Bíblia Sagrada, esse livro que a maioria de nós temos em casa. Mas antes de falarmos alguma coisa sobre ela, eu quero ler um texto bíblico que ele chama muito a minha atenção. Ouça. O livro de Salmo, que é bastante conhecido, lá no Salmo 119, diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavras do salmista, mencionando que a Bíblia é como uma lâmpada para os seus pés e como uma luz para os teus caminhos. Então nós vamos analisar. Para que serve uma lâmpada? Pergunta meio boba, né? A lâmpada, ela serve para iluminar, mas ela só ilumina, logicamente, quando ela está acesa, quando ela está ligada. Se ela não estiver acesa, se ela não estiver ligada, ela vai ser simplesmente uma lâmpada sem utilidade nenhuma, porque o seu propósito é alumiar, é iluminar, é revelar aquilo que está no escuro. Para quê? Para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos sofrer um acidente, para que nós tenhamos uma direção para onde estamos indo, para onde estamos caminhando. Assim é a Bíblia Sagrada. Esse livro que é a regra de fé de milhões de pessoas. Esse livro que milhões de pessoas têm em sua casa. Alguns usam, outros não usam. Mas vale informar que a Bíblia, ela continua sendo o livro mais vendido do mundo. Segundo o Guinness Book, né, vamos dizer assim, mais de 5 bilhões de Bíblias já foram vendidas até hoje. Das mais de 6 mil línguas que existem no planeta, mais de 350 a Bíblia já foi escrita em mais de 350 línguas. A Bíblia é um livro que está presente no mundo inteiro. Agora, por que esse livro é tão lido? Por que as pessoas procuram tanto este livro como mais do que qualquer outro livro? Para nós que lemos um pouquinho, para nós que acreditamos neste livro, nós o temos como uma revelação de Deus para a humanidade. Ou seja, Deus se revela
ao ser humano através da Bíblia Sagrada. É como se fosse a boca de Deus falando para nós. A Bíblia ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Um escritor da Bíblia, ou seja, foram mais de 40 escritores que a escreveram, foram homens. O tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia gira em torno do Senhor Jesus Cristo. E o intérprete da Bíblia não é um professor de português, não é alguém com uma formação acadêmica, humana. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro que não é para ser interpretado segundo a ciência, segundo a inteligência, segundo o intelecto humano, mas ela deve ser interpretada através da pessoa do Espírito Santo. E como isso acontece? Simples. Quando você for pegar a Bíblia Sagrada para ler, para meditar, você não a pegue simplesmente por pegá-la. Não, não faça isso. Não abra a Bíblia no meio para tentar, Deus vai falar comigo, ou o que Deus vai falar, como é que vai ser o meu dia. Não, isso é bibliomancia. Vamos falar isso em outro vídeo, né? Quando você for pegar a Bíblia, você começa no Novo Testamento, onde fala a vida de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, depois Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Atos, Romanos, Coríntios e por aí vai. Só que o grande segredo é você buscar ao Senhor. É quando você pegar esse livro, antes de você começar a ler, você ora ao Senhor. Senhor meu Deus, neste momento estarei lendo a Tua Palavra. Fala comigo. Me dá a real interpretação desse texto qual estou lendo, para que venha saciar a sede da minha alma. Mas quero te dizer uma coisa. Acima disso tudo, você precisa crer na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas se foi homens que escreveram, como ela é a palavra de Deus? Não foi os anjos que escreveram. Foram homens, como é que eu vou acreditar? É simples. Se Deus usasse os anjos, ninguém ia acreditar, porque todo mundo ia dizer da mesma forma. Eu não vi anjo nenhum escrevendo. Mas Deus usou o homem. Por quê? Porque a Bíblia fala da história do homem, fala da origem do homem, fala da vida do homem, fala para onde o homem vai após a morte, fala do céu, fala do inferno, aponta os erros do homem, o pecado, aponta a vida do Senhor Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Ele mostra a Deus, o Criador de todas as coisas. É tantas coisas que esse livro fantástico nos apresenta, que a gente se perde nas páginas dessas escrituras, com tantas informações, com tantos ensinamentos. Por isso, o salmista ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É como se nós, a humanidade, estivéssemos nas trevas, sem luz, sem direção, sem salvação. Mas ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar conforto para nossas almas. Nós vamos encontrar diretrizes para nossas vidas. Nós vamos encontrar ensinos para cada um de nós. Por isso, a Bíblia Sagrada ela é tão procurada. Alguns a têm simplesmente por curiosidades. Outros a têm simplesmente por tê-la. Mas outros a têm porque querem descobrir o que esse livro ele traz de tão importante, de tão significante para a vida do ser humano. E aí ele acaba comprando, acaba lendo, acaba estudando e no final ele acaba se dobrando, se prostrando diante dela. Por quê? Porque ele creu. A Bíblia é um livro para quem crer. Quem crer na Bíblia Sagrada vai desfrutar das promessas que estão contidas nelas. Porque a Bíblia, ela é a verdade que revela os erros dos homens, que revela
a fraqueza do homem, que revela o fracasso do homem, que revela uma doença que é maior do que o coronavírus, a doença chamada pecado, que é como um câncer, que corrói a nossa alma, que corrói o nosso interior. E esse pecado nos leva a fazer coisas erradas, a falarmos coisas erradas, a agirmos de maneira errada. Mas quando nós começamos a meditar na Bíblia Sagrada e começamos a absorver os seus ensinamentos e começamos a colocar em prática, nós começamos a ter uma vida nova, a ter uma vida transformada, a ter uma vida em abundante. Por isso que o pior pecador do mundo, vamos dizer assim, o homem mais terrível, o maior bandido, o pior elemento da face da terra, quando ele tem um encontro com a palavra de Deus, a vida dele é transformada, ele é libertado. Porque Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação. Paulo, ele traz uma revelação fantástica para nós, quando nos informa que o Evangelho, ele é poder para transformar a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Um vídeo é pouco para nós falarmos, mas hoje nós estamos só nessa introdução, mas com certeza nós vamos dar sequência a este capítulo, a este tema chamado a Bíblia Sagrada. Então comece a desfrutar a partir de hoje, a partir de agora. Pega a sua Bíblia, ore ao Senhor, fale com Deus, fale com o seu autor, peça a interpretação e não só leia, e não só fale, mas comece a viver a mensagem, comece a viver aquilo que ela está nos ensinando, comece a viver as suas orientações e você vai perceber a mudança na tua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, aí está esta pessoa que talvez tenha uma Bíblia em casa, que já leu diversas vezes e não entendeu, mas que a partir de hoje, ó Deus, ela possa se dirigir a Ti e pedir a Ti a interpretação através do Teu Espírito Santo, para que ela possa entender e compreender qual é a boa, agradável vontade Tua para a vida dela. Dá orientação, dá direção. Esse coração aflito, esse coração angustiado, que está sem esperança, que está sem solução, que está sem fé, que não sabe onde recorrer, mas que ao encontrar, ao ler a Tua palavra, ele possa encontrar a resposta e a solução. Eu oro assim, ó Deus, por esta vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por Tua presença neste dia chamado hoje. Que o Senhor continue te abençoando. Um beijo no teu coração e medite com carinho. Até o próximo vídeo. E não esqueça, dá like.